bom dia. E hoje eu vou falar, desde lá de Adão até os nossos dias, que tem uma mensagem presente para cada época. E nós vamos compreender hoje melhor pela palavra do Senhor. Quando Adão pecou, Deus disse para Adão: Adão, não se preocupe, eu virei morrer por vocês e vou resolver o pecado daqueles que me aceitar. E Deus disse: crê no Cordeiro e terá salvação. Mas teve um descendente de Adão que não acreditou no que Deus disse. E esse descendente era Caim. Então Deus disse para o povo de Adão, que era para o povo de Adão pregar, levar mensagem para este povo, que não era para se misturar e nem casar entre si, mas o povo falhou e a raça estragou. Aí em 1656, Deus chama um homem chamado Noé. Aí Deus disse para o seu servo Noé: Noé, prega para o povo que eu vou acabar o mundo em água. Mas como não chovia, naquele tempo, mas como que vai acabar em água, Imagina. E eles não acreditaram no que Deus disse. E somente 8 pessoas se salvaram. E dentre esses 8 estão Cão, Sem e Jafé. Cão e Jafé passou para o lado do inimigo e Sem ficou do lado de Deus. E mais uma vez a raça se dividiu. Aí Deus levanta um outro homem chamado Abrão, que mais para frente se tornou Abraão, E Deus disse para ele: Abrão, prega para o povo que existe só um Deus, que não é para adorar vários deuses. Essa era a mensagem presente para aquela época. E Deus ensinou, Abrão fazer altares, e desses veio o povo de Israel. E depois de Moisés, o povo de Israel estava forte, vencia todas as batalhas. Aquele povo estava poderosos, e quando eles estavam bem poderosos, eles viraram as costas para Deus e disseram: não queremos mais saber de Deus. E é exatamente isso que acontece, amados, conosco, Se está tudo bem, está tudo dando certo, a gente esquece de Deus. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Em 3008, aí surge ali Davi, Salomão, mas não passou muito tempo desse esquecimento do povo que não queria saber de Deus, não passou muito tempo. O povo de Israel foi levado cativo, escravo, pelo rei Nabucodonosor, em 3400. Eles foram levados. E daí, de Adão até aqui, já se passaram 4.000 anos. Aí Jesus nasce. E de Jesus até hoje, mais 2.000 anos. Então o mundo de existência tem 6.000 anos. E quando Jesus esteve aqui nessa terra, ele encontrou sua lei modificada. Porque o povo de Israel, por ter sido escravos, eles ficaram com muito medo. Então, em cima da lei que Deus tinha criado, eles inventaram outra lei em cima. Mas vamos ali em Mateus 15, verso 1. Olha o que fala aqui em Mateus 15, verso 1. Então vieram a Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas, e lhes perguntaram: amados, o que é fariseu? Fariseu era uma seita que existia dentro da religião judaica. E para eles a salvação não era pela graça e obras, mas era somente pelas obras. Esses eram os fariseus.
E tinha os escribas, né, que escreviam a Bíblia. Continuando. Por que transgrides os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem? Olha só, tradição dos anciãos, tradição dos pais, né? E qual que era a tradição? É que tinha que lavar as mãos 7 vezes para ser puro. Então Jesus e seus discípulos não faziam isso, lavavam uma vez só e estava bom, né? Então eles ficavam ali irados. Na lei do sábado, por exemplo, né? Jesus, ali em Êxodo 20, verso 8, ali diz assim, que é para nós descansar. E não é nem o seu filho, nem sua filha, nem seu forasteiro da sua porta para dentro, não é para fazer nada, é para descansar e ir para a igreja. É assim que Deus nos ordenou. Mas aí eles inventaram uma lei por cima disso. O que eles inventaram? Que não poderia dar tantos passos que estava transgredindo. Que não podia colocar o lenço na roupa se não tivesse costurado ou amarrado, porque senão estaria carregando peso. E não poderia cuspir no solo, porque senão estaria regando a terra. Aí Jesus falou, não, de jeito nenhum. Então Jesus ele combatia contra essas fábulas, tradição, essas coisas que não foram criadas por Deus, né? E nisso trazia fardo para as pessoas ficavam enfadadas. Mas aí, seguindo, aí diz assim, e por que Deus ordenou, honra teu pai e tua mãe? Quem maldisser a seu pai e a sua mãe será punido de morte. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor, aquilo que poderias aproveitar de mim? Veja só, outra leizinha que eles colocaram em cima. Porque aqui na palavra do Senhor está falando que se não cuidar da mãe, dos pais, né, até o final, poderia ser punido de morte, né? Aí o que eles inventaram? Inventaram assim, que se eles levassem uma oferta lá para o templo, então, para Deus lá, então eles estariam isentos de cuidar dos seus pais até o final de suas vidas. Veja só, né? Dando a escapadinha deles. Esse jamais honrará seu pai e sua mãe, e assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem a profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, quando, né, Jesus se encontrou com a lei dele assim modificada, ele falou, não, essa lei eu não sigo. Então isso causou perseguição, né? E Jesus, ele foi morto por essa verdade, por outras verdades que nós vamos ler aqui na palavra do Senhor, né? Porque ele não aceitava algo que não estivesse na palavra de Deus, que não fosse criado por ele e pelo seu pai, né? Então daí ele foi perseguido e foi morto por causa dele falar a verdade. Os judeus não pensaram assim, vamos matar Jesus porque ele veio morrer pelos nossos pecados. Não. Jesus foi morto por causa que ele trazia a verdade. E veja só, vamos ali em 1 João 2, verso 3. Ora, sabemos o que temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. E foi isso, amados, que causou a morte de Jesus. Foi essas verdades aqui que causou a morte dos discípulos. Porque quando Jesus morreu, deixou uma igreja aqui que ele fundou, uma igreja, que é a Igreja Católica, Apostólica Cristã. Essa era a igreja que Deus fundou aqui.
e os discípulos, eles cuidavam da igreja, não deixavam nada de errado entrar na igreja. Mas eles também, por causa da verdade, eles foram assassinados. Menos João, o resto foram tudo assassinados. E aí, a igreja perseguida, eram cristãos mortos, da pior morte terrível. Tinha cristãos que iam para Catatumba, onde que ele enterrava os mortos, ficava perto dos ossos ali, ficava um lugar fedido, e eles ficavam ali estudando, lendo a palavra do Senhor, orando, pedindo proteção de Deus para não morrer, Então isso aconteceu até 313. Mas em 313 aparece um homem chamado Constantino, um imperador romano, e ele se converteu para a igreja, e disse, de hoje em diante não vai mais ter perseguição, e ainda vou dar moeda e capa nova, que é dinheiro e roupa nova. E daí as pessoas, beleza, que bom, Aí começou a entrar os não convertidos dentro da igreja. E aí a igreja desandou. Em 538, a igreja de Deus, a igreja pura de Deus, cai. E veja só o que entrou na igreja de Deus. No ano 300 foi batizada a primeira criança. Antes não existia isso, porque na Bíblia, o que a Bíblia diz? Que é para batizar adulto, que já sabe o que é certo e errado. Aí depois, no ano 310, a reza pelos mortos. Nós sabemos pela palavra do Senhor, que os mortos não têm consciência. É que nem um sono, morte é considerado um sono, Então, quando nós dormimos, nós sabemos de alguma coisa. Então, não adianta. O que nós temos que fazer, orar, é orar enquanto está com vida. Depois que morreu, não adianta mais, E 320 começou a acender vela para os mortos, porque eles diziam que os mortos estavam ali no escuro e para ficar claro para eles. Olha só que situação. E em 321, o imperador Constantino promulgou o domingo como dia de guarda, o dia separado. E sabemos pela palavra do Senhor em Êxodo 20, verso 8, que lembra-te do dia de sábado, Então o sábado ele decretou para o domingo. Foi uma ordem humana. E ali em Daniel 8, verso 12, diz que alguém ia fazer isso e ia prosperar. Que alguém ia deitar a verdade de Deus por terra e ia prosperar. E ali em 7:25, que alguém ia cuidar de mudar os tempos e a lei. Foi nessa época aqui em 321. Então, Constantino, ele mudou. E 421 deu o título à Mãe de Deus. Antes não existia, isso, a Mãe de Deus, Foi dessa época para cá. E no ano 600 começou a missa, no ano 787 apareceu o primeiro culto à imagem, no ano 1000 começou a água benta, no 1090 começou o rosário, em 1123 criou-se a ideia que padre não podia se casar, e ali em 1190 começou a venda de indulgência. Vocês sabem o que é venda de indulgência? Ia uma pessoa na sua casa e dizia assim, você quer ganhar salvação? Eu quero. Então é R$2.000 e vai estar guardado um lugarzinho para você lá no céu. Acredite. Até é um caso assim que a gente acha impressionante, Mas isso acontecia, Por não ter acesso à palavra do Senhor, acreditavam num absurdo desse. E tinha pessoas que desfaziam de tudo para ter um lugar no céu. Foi entrando essas coisas aqui na igreja.
E em 1545, os livros apócrifos, começou daqui em 1545, aqueles livros a mais que tem na Bíblia Católica, né? Então não são sagrados, né? É de 1545 para cá que começou esses livros. E em 1229, a Bíblia foi totalmente, né, extirpada da mão das pessoas. E só os cleros que podiam ler a Bíblia. E eram os padres maiores, né, que podiam ler a Bíblia. Então foi assim, em 538, então a Igreja de Deus pura cai, porque entra todos esses absurdos dentro da igreja, né? E o imperador, né, romano, ele é de Roma, né? E Roma era uma potência mundial, era poderosa Roma, e ela, né, financiava a igreja, né, que se tornou daí católica, apostólica, romana, né? Daí passou a ser romana. Então, nisso tudo aí a igreja, né, de Deus caiu, e em 1517, aí um padre chamado Martinho Lutero, um dia ele pega a Bíblia, né, ele consegue pegar a Bíblia, ele lê e fala: ué, mas olha, a salvação pela fé na graça. Ele ficou assim admirado porque ele batia no seu corpo, né? Ele se judiava todo porque ele falava: eu sou um pecador, né? Eu preciso apanhar, eu mereço apanhar. Então era isso que ele acreditava. Daí quando ele leu a palavra do Senhor, ele se libertou disso. Então aí ele que criou a igreja luterana. Aí depois vem um outro e vê uma verdade na palavra do Senhor, da graça. Aí abre uma igreja também. Aí vem outro e descobre que não se batiza criança pequena. Aí cria a igreja batista. E vários outros, né, para não prolongar muito aqui, foram descobrindo uma verdade e ajuntava ali um grupo de pessoas e abria uma igreja. E foi assim que foi, né, havendo mais igrejas. E hoje, né, tem não sei, mais de 40 mil igrejas, né? Mas aí, em 1840, aí aparece um homem chamado Guilherme Miller. Guilherme Miller, ele estudando a palavra do Senhor, ele descobriu, né, que Jesus ia voltar, né? Aí ele leu lá em Daniel 8, verso 14. Então, ali em Daniel 8, verso 14, ele confundiu, porque ele achava que ali estava falando que Jesus ia voltar a essa terra, mas na verdade, Jesus do santo, que ele lá no céu, ele passou para o Santíssimo, né? Então ele confundiu e achando que Jesus viria a essa terra. Então aquele grupo de pessoas que estava tudo esperando a volta de Jesus para 1844, não aconteceu, e as pessoas ficaram frustradas, né? E não quiseram saber mais, né? Foram cada um caçar seu rumo, mas ficou um pequeno grupinho de pessoas que pensou assim: não, mas nós temos que descobrir o que aconteceu. E daí foram estudando a Bíblia, estudando, aí descobriram essa verdade que está lá em Daniel 8,14, né, dessa confusão que Guilherme Miller fez. Porque é onde, quando nós estudamos o texto, não estudamos o contexto para entender, né, porque a Bíblia ela interpreta por ela mesma, não é a gente que interpreta, é a própria Bíblia, né? Então foi essa situação que aconteceu. E daí eles, estudando a palavra do Senhor, estudando, aí eles resgatam o mandamento, do quarto mandamento de Êxodo, que foi derrubado por terra, né? Ali
por Constantino, né, onde ele, né, mudou ali. Então daí esse pequeno grupo estudou e aí levantou essa mensagem da lei do Senhor do sábado, né? Então em 1517 cada um foi descobrindo uma verdade. E daí esse grupo de pessoas ajuntou todas essas verdades que um foi descobrindo, e essa verdade do sábado, né, da volta de Jesus, foi aí que se formou a Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? E como eu tinha falado a princípio, que da mensagem presente que Deus tem para cada época, não poderia deixar de falar da mensagem presente para essa época, para os dias nossos hoje, que ali em Daniel 8:14, eu vou falar no outro vídeo, né, que Jesus ele está no santuário hoje, né, passando a lista dos mortos santos desde Abel, né, e vai chegar a nossa vez também, se é que já não está, né, passando já a nós na lista também do julgamento dos vivos, porque nós estamos no final, amados, no final, né? E Jesus está julgando. Essa é uma verdade que nós temos também que saber, que está lá em Apocalipse 14, verso 6. Tem o 6, 7 e 8, ali as 3 mensagens angélicas, né? E a primeira fala do julgamento. Então, da outra vez eu vou, né, explanar essa mensagem maravilhosa que Deus tem para nós, né? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, né? Que nós venhamos, pela graça de Deus, a cada dia mais conhecer mais o que Deus quer para a nossa vida, porque Jesus nos ama e Ele quer nos salvar. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.